Bom dia, galerinha do sexto ano. Espero que todo mundo esteja bem. Nesse vídeo a gente vai estar trabalhando aqui sobre os persas, os hebreus e os fenícios. Tá ok? Os persas. Os persas fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização persa. Destacam-se também na civilização antiga os fenícios e os hebreus. A Pérsia se localiza ao leste da Mesopotâmia, hoje o Irã. O Irã era oficialmente chamado de Pérsia até 1935, quando mudou seu nome. Os persas caracterizam-se pelo expansionismo. Dentre as suas conquistas destacamos a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Aqui nessa imagem a gente tem uma noção da extensão do Império Persa, tá ok? Lembrando que o Império ele surge na região do Irã, ok? Na região da Mesopotâmia, mas ele vai se expandindo, né? Dominando outros territórios, dominando outros povos, até formar essa extensão, né? De domínio político. Todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham que pagar imposto, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes ou a sua língua. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro o Grande, que nasceu em 560 a.C. e faleceu em 529 a.C. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dário o Grande. Este foi o responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dário, Xerxes I, e o último imperador persa foi Dário III. Política persa e o poder soberano. A expansão da Pérsia foi somente possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Os persas foram um dos primeiros povos a realizar uma reforma política e administrativa. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa, realizada no governo de Dário, deu origem às satrápias, províncias governadas pelos sátrapas. Com receio de perder a sua soberania, os olhos e ouvidos do rei eram pessoas de confiança do imperador, encarregadas de vigiar os sátrapas. Deste modo, o sistema político e administrativo da civilização persa possuía um nível de complexidade maior em relação às outras sociedades do período. Então havia, uma liderança que era o imperador, e abaixo dessa liderança existiam regiões que eram governadas pelos sátrapas. Essas regiões eram chamadas de satrapias. E para vigiar esses sátrapas, mantê-los leais à autoridade do imperador, haviam essas pessoas, que eram chamadas de olhos e ouvidos do rei. Economia persa. Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos. A construção da Estrada Real propiciou o desenvolvimento do comércio. Nesta altura, foi criada a moeda designada por Dárico. Cultura, religião e arte dos persas. Zoroastrismo ou Mazdeísmo. Zoroastrismo ou Mazdeísmo é o nome da antiga religião desse povo, que teve origem na fusão das crenças populares dos povos persas, feitas pelo seu fundador, o profeta Zoroastro, o Zaratustra. Daí a proveniência do nome. Trata-se de uma religião dualista, ou seja, que coloca sua confiança no princípio do bem versus o mal. Mazda, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal. Os monumentos e as pinturas retratam os feitos dos imperadores. Os persas construíam grandes obras arquitetônicas. Os seus palácios, além de grandes, eram bastante luxuosos. Ainda hoje, a cultura persa é famosa pelos belos tapetes persas, reconhecidos em todo o mundo. Aqui a gente tem uma imagem de um tapete persa do século XVI, que está exposto no Museu de Arte Metropolitano de Nova York.
tá certo? Dá para a gente ter uma noção mais ou menos aqui de como que era o design, né, artístico dos persas. Vamos falar agora um pouco dos hebreus. O povo hebreu ou hebraico, também conhecidos como israelitas ou judeus, faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Destacam-se também na civilização antiga os persas e os fenícios. A origem do povo hebreu. Este povo, que inicialmente vivia na Mesopotâmia, era um povo nômade e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Por volta de 2000 a.C., foram para a Palestina, atual Israel, por orientação de Abraão, em busca da terra prometida, a chamada Terra de Canaã. Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passado algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mar para que os hebreus fujam de regresso à Palestina. No Antigo Testamento da Bíblia, há muitos relatos sobre esse povo na Antiguidade, de origem semita. Veja o trecho do livro de Êxodo, sobre a travessia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, e seus carros e cavaleiros, até o meio do mar. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21 ao 23. A economia. Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, mas de regresso à Palestina passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, tornando assim um povo sedentário, se tornando um povo sedentário. Religião. A religião do povo hebreu é o judaísmo. Judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. A sociedade. A governação do povo hebreu passou por 3 períodos: o período dos patriarcas, seguidamente dos juízes e finalmente dos reis. Os principais patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Os principais juízes foram Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E os principais reis foram Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão, e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social, oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formados por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e depois pelos babilônios, respectivamente. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Foi nesse período que aconteceu o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. Essa é conhecida como a diáspora judaica. A herança cultural. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos, e o maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, dele sobrando apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. Fenícios. Os fenícios fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização fenícia. Viviam no norte da Palestina
entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, a Síria e a Israel. Os fenícios são conhecidos como o povo do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Destacam-se também na civilização antiga os persas e os hebreus. Mapa das cidades-estado fenícias e das suas rotas comerciais. Aqui a gente tem, uma noção das cidades, as principais cidades fenícias aqui, que era a cidade de Biblos, de Sidom e de Tiro, tá certo? E aqui a gente tem uma rota em vermelho aqui, a demarcação das rotas comerciais por onde os fenícios faziam, o seu mercado com outros povos, com outros territórios. Então a gente vê que apesar do território da Fenícia ter se localizado aqui, principalmente nesse território das 3 cidades, como um território relativamente pequeno, a expansão, a área de comércio deles era extremamente larga, sobretudo em comparação ao território de ocupação deles. Hebreus, fenícios e persas. Os fenícios conviveram e comerciaram com vários povos. Tiveram como vizinhos os hebreus, que também viviam na região onde está o atual Estado de Israel. Com os persas, além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los como inimigos devido à expansão do Império Persa. Religião. A religião da Fenícia era o politeísmo, onde praticavam rituais de sacrifício de animais. Os fenícios cultuavam principalmente 3 deuses, que são conhecidos por nomes diferentes. O primeiro deus é El. Era o deus máximo, aquele que havia criado o mundo, mas não necessariamente os deuses. Nada acontecia sem o seu consentimento, e por isso ele sabe de tudo. El é representado como um homem velho, sentado no alto da montanha, diante da humanidade. Para alcançar suas graças, os fiéis devem se dirigir à sua esposa, Astarte. E aqui a gente tem uma imagem, El com 2 leões, aludindo ao planeta Vênus, na alça da faca de Jebel Alarak. Asherá, esposa de El, deusa mãe do mar, dos rebanhos e das colheitas. Um dos seus símbolos é a palmeira, árvore que se destaca no deserto por sua resistência, assim como ela se destaca entre os deuses. E aqui a gente tem uma imagem, da estatueta de Acera em terracota. Essa é uma estátua do século VI ou século VIII a.C., ok? Em um museu de Israel se localiza essa estátua. E Baal, filho de El e Astarte, era o deus das tempestades e das montanhas, encarregado da fertilidade. É conhecido por vários títulos, como Cavaleiro das Nuvens ou Mestre das Terras, um guerreiro que combate as forças da morte. Como filho de El, também atua como regente na ausência do pai. E aqui a gente tem uma imagem, uma estela representando a Baal, com um raio encontrado nas ruínas de Ugarit. A gente vê que nas mãos aqui ele está segurando um raio. Vamos lá. Economia. Alto relevo mostrando o desembarque de madeira por navegadores fenícios. Nessa arte aqui, nesse alto relevo, a gente vê uma representação dos fenícios, assim como foi mencionado, como grandes navegadores, como uma civilização muito hábil nessa questão da navegação, ok? Nesse comércio marítimo. A economia. Os fenícios dedicavam-se ao artesanato, chegando a inventar o vidro transparente. Na agricultura, cultivavam olivas e vinhas, e se dedicaram especialmente à pesca e ao comércio marítimo. Não desenvolveram grandes atividades agropecuárias, tendo em conta que a região que habitavam era montanhosa e pouco extensa. Ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos. Destaca-se o tingimento com a tonalidade púrpura
feita a partir de um molusco e que era muito procurado pela elite. Dessa cor vem a palavra fenício. Construíram grandes e imponentes navios que permitiram expandir o seu comércio. Ergueram portos e viajavam longas distâncias realizando trocas de mercadorias como madeira de cedro, o vidro, o marfim e corantes. A política. É importante ressaltar que nunca houve um país unificado chamado Fenícia, tal como entendemos hoje. A Fenícia era formada por várias cidades-estado, tais como Arade, Biblos, Tiro, Sidom e Ugarete. Cada uma dessas cidades era governada de forma independente, que tanto podiam ser aliadas como inimigas, como guerrear entre si. O poder político se baseava nas rotas marítimas e estava nas mãos dos homens que dominavam o mar, constituindo a telassocracia. Essa palavra vem do grego e significa telassa, mar, e kratia, força, poder, ou seja, o poder do mar, o poder do domínio das águas, poder marítimo. Cultura. A cultura fenícia recebeu influências dos povos que eles comercializavam, a ponto de que muitos estudiosos identificarem poucos elementos originais, ou seja, eles identificavam muitos elementos da cultura dos fenícios, de culturas de povos que faziam comércio com eles. No entanto, destacaram-se na cunhagem de moedas e imprimiram ali os desenhos de seus barcos e mitos. Utilizavam a música e a dança para louvar os deuses em rituais realizados no campo ou no centro das cidades. Agora vamos falar um pouco sobre o alfabeto fenício. A maior herança dos fenícios que chegou aos nossos dias é o alfabeto. Ao contrário dos outros povos, como os egípcios ou os babilônicos, que elaboraram uma escrita baseada em símbolos, o alfabeto fenício representava os fonemas, parecido com o nosso. Esse alfabeto seria a origem da escrita ocidental. Possuía 22 consoantes e, posteriormente, os gregos acrescentariam as vogais. Foi criado com o objetivo de facilitar as relações comerciais. O fim dos fenícios. Quando Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, os fenícios fugiram e fundaram Cartago. Ao fim de 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as guerras púnicas, Roma destrói Cartago e passa a dominar o comércio do mar Mediterrâneo. Uma curiosidade: alguns estudiosos acreditam que os fenícios estiveram no Brasil, deixando marcas, tais como materiais com inscrições fenícias e semelhanças com a cultura indígena. Entretanto, não há provas da veracidade dessa teoria. Beleza, agora vamos iniciar as atividades do 6º ano, do PET 4, semana 1. Tema Hebreus, Fenícios e Persas. Inicialmente o PET vai trazer esse texto aqui para a gente. Vamos fazer a leitura dele. Nas aulas anteriores você descobriu que as primeiras sociedades complexas surgiram na Mesopotâmia, com destaque para os povos sumérios e babilônicos. No entanto, ao longo dos séculos, outros povos dominaram a região, estabelecendo suas políticas e deixando heranças culturais para as gerações futuras. Estes povos foram os acádios, assírios e os caldeus. Por volta do ano 2000 a.C., um povo de origem semita, fazendo referência ao personagem bíblico Sem, filho de Noé, que segundo a tradição religiosa teria originado os povos provenientes do deserto da Arábia, deixaram a região de Ur, na Suméria, cruzando o rio Jordão e dirigindo-se às terras férteis de Canaã. Sob a liderança de um chefe tribal, que acumulava funções de líder religioso, político e jurídico, os hebreus, como ficaram conhecidos, dominaram toda a região, vivendo de pastoreio e criação de gado. Este regime político ficou conhecido como patriarcado, sendo Abraão, Isaque e Jacó os patriarcas dos hebreus. Por volta de 1600 a.C.,
Uma grande seca em Canaã forçou os hebreus a migrarem para o Egito, onde suas gerações viveram escravizadas por aproximadamente 450 anos. Em meados de 1250 a.C., um líder hebreu chamado Moisés liderou a partida de seu povo do Egito em direção a Canaã. Este movimento de retorno foi chamado de Êxodo. Ao longo dos anos tiveram que guerrear contra povos cananeus que haviam dominado a região e diferentes formas de governo foram criadas. Em um primeiro momento, um juiz era escolhido para liderar cada uma das 12 tribos que existiam. Posteriormente, este poder dos juízes foi concentrado nas mãos de um único monarca, que seria rei de todo o povo hebreu. Ao longo dos anos, o domínio hebreu na região foi diminuído, sendo estes escravizados pelos persas e posteriormente pelos romanos. Eles partiram definitivamente da região por volta do ano 70 d.C., no que ficou conhecida como a diáspora judaica. O fato mais marcante da cultura do povo hebreu, diferenciando-se dos demais povos surgidos no Oriente Médio, foi a sua religião. Ao contrário dos demais povos que floresceram na Mesopotâmia, na Arábia e na Palestina até aquele momento, que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, cada um deles tendo um próprio nome e uma representação, os hebreus eram monoteístas, acreditando somente em um Deus, que, segundo a tradição religiosa, não deveria ter uma imagem representada. Outro povo antigo de origem semita a se destacar no Oriente Médio era chamado de fenícios. Esta sociedade estabeleceu-se numa estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, por volta de 3000 a.C. Com poucas terras férteis e uma localização geográfica inserida nas rotas comerciais entre Europa, Oriente Médio e Egito, os fenícios tornaram-se importantes mercadores da região. As terras da Fenícia eram abundantes de uma árvore chamada cedro, cuja madeira era muito utilizada na construção de navios e embarcações. A madeira associada à posição geográfica favoreceu a condição de grandes marinheiros por parte dos fenícios. Com bons navios e excelentes na arte do comércio, este povo estabeleceu postos comerciais ao longo do Mediterrâneo, rivalizando em algumas ocasiões com os romanos. Apesar de falarem a mesma língua, terem a mesma cultura e religião, as cidades fenícias eram independentes politicamente entre si. Cada uma tinha seu próprio rei, sua economia, suas vilas e estruturas. Cidades fenícias importantes como Sidom, Biblos e Tiro, que experimentavam uma política autônoma dentro de uma sociedade maior e de mesma origem e cultura, eram chamadas de cidades-estado. As viagens comerciais dos fenícios, convivendo com outros povos e necessitando estabelecer com eles uma comunicação mais simples e clara, levou à criação de um novo alfabeto, de 22 caracteres, sem vogais, onde cada letra representava os sons da fala, idioma dos fenícios. Ao longo dos anos, serviu de base ao alfabeto grego, depois ao alfabeto latino, que é a origem da língua portuguesa. Atualmente, o alfabeto fenício é utilizado em quase todo o mundo ocidental. Por volta do ano 1500 a.C., nas terras que hoje compreende o Irã, existiam duas civilizações de origem indo-europeia, os medos e os persas. Melhor estabelecidos nas terras férteis e dominantes da metalurgia, os medos expandiram seus territórios, dominando vários povos, incluindo os persas. Somente por volta do ano 550 a.C., que Ciro, o rei da Pérsia, conseguiu vencer os medos, unificando os dois povos. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa expandiu seus territórios, dominando regiões da Babilônia, da Lídia e algumas cidades gregas.
Seu filho, Cambises, governou de 529 a.C. a 522 a.C. e expandiu o domínio persa até o Egito. Seu sucessor, Dário I, continuou expandindo o império, aumentando seus territórios. Considerado grande administrador, Dário I dividiu o território persa em áreas administrativas chamadas satrápias, onde seus governantes, ou os chamados sátrapas, iriam administrá-las de acordo com as ordens do rei. Outra grande inovação de Dário I foi a adoção de uma moeda única em todo o Império Persa, chamada dárico, facilitando as transações comerciais em todo o território que abrangia terras desde o Mediterrâneo até a fronteira com a Índia. Para facilitar as relações comerciais e o deslocamento de pessoas, Dário I ordenou a criação de uma estrada de 2.500 quilômetros ligando as cidades de Sardes a Susa. Após Dário I ser derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona, em 490 a.C., e nunca ter conseguido dominá-los, seu filho Xerxes I ordena a invasão das cidades-estado gregas, enfrentando as tropas de Leônidas em Termópilas, em 480 a.C., onde foi vitorioso e saqueou cidades como Atenas. O Império Persa foi conquistado e definitivamente desfeito pelas tropas de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Estes três importantes povos deixaram importantes legados para as sociedades posteriores. Da religião dos hebreus, com crença em um único Deus, surgiram as religiões judaicas e cristãs. Os fenícios nos deixaram um alfabeto fonético e os persas uma forma de administração de grandes territórios, construindo estradas e uma moeda única. Aqui, gente, a gente tem duas imagens, né? Numa delas a gente tem a extensão do território do Império Persa e do outro lado aqui a gente tem a representação dos caracteres do alfabeto fenício, ok? Aprendendo os conceitos. Monoteísmo, religiões que têm crença em um único Deus. Exemplo, judaísmo, islamismo e cristianismo, ok? Nossa religião, o cristianismo, né, acredita em um único Deus, a gente cultua um único Deus. Apesar da doutrina da Trindade, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, essa Trindade ela compõe uma única divindade que seria o Deus único. Politeísmo, religiões que têm crença em várias divindades. Exemplo, religiões da Mesopotâmia e a religião egípcia. Cidades-estado, cidades do mundo antigo, que apesar de pertencer a uma mesma sociedade, ou seja, cidades que, né, compartilhavam entre seus moradores, né, a mesma língua, uma mesma religião, os mesmos costumes, elas tinham uma autonomia política e econômica, tá certo? Cada cidade tinha suas próprias leis, sua própria política e uma não se metia na autonomia da outra. Exemplos, cidades fenícias como Tiro, Sidom e Biblos. Atividades. O filme em animação O Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation no ano de 1998 e com direção de Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Hickner, narra a história de um líder político correligioso. Chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado das terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, responda. O filme conta a história de qual povo da antiguidade? Ok, gente, como a gente viu no texto, Moisés, ele vai ser um dos principais personagens da cultura hebraica. Então, o povo que é mencionado aqui nessa história desse filme é o príncipe do Egito, né, contando a história de Moisés,
que é de origem hebraica, era filho de uma escrava hebraica, né, que foi abandonado nas águas em uma cesta, que acabou sendo adotado e criado como, né, como um representante da nobreza do Egito. Como foi chamado o evento de saída deste povo do Egito em direção a Canaã? Gente, o evento onde os hebreus saíram, né, do Egito em fuga, liderados por Moisés, é chamado de o Êxodo, né, que inclusive é o segundo livro da Bíblia, ok? O Êxodo, que narra a saída dos hebreus da escravidão no Egito. 2. Baseado no que foi estudado até aqui, e com o auxílio de seu livro didático ou pesquisando na internet, responda: o que é uma religião monoteísta? Cite uma. O que vocês podem estar respondendo aqui? Religiões monoteístas são aquelas que cultuam apenas um Deus. Por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? Todas essas são religiões que cultuam apenas uma divindade, né? Uma divindade soberana. Não existem outras abaixo ou acima dela. B. O que é uma religião politeísta? Cite uma religião politeísta. O que vocês podem estar respondendo? Religiões politeístas são aquelas que cultuam a vários deuses. São exemplos de religiões politeístas as da antiga Grécia, da Roma, do Egito, da Escandinávia, da Ibéria, das Ilhas Britânicas, da África Ocidental, religiões africanas como a Yorubá, e regiões eslavas, assim como as suas reconstruções modernas, como a Wicca, o xamanismo, o druidismo, o dodecateísmo, o candomblé e ainda o shintoísmo. Eu citei vários exemplos, vocês podem escolher só um, tá certo? A questão só pede um. C. O que eram cidades-estado no mundo antigo? Cite uma. O que vocês podem estar respondendo? O termo cidade-estado significa cidade independente, com governo próprio e autônomo, sendo comum esta denominação na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, tais como Tebas, Atenas e Esparta. Mais tarde, as cidades-estado e suas ligas também vieram a fazer um papel importante na Península Itálica. Ok? E a questão 3 aqui, ó. Preencha no quadro abaixo a qual povo pertence cada característica ou informação. Vamos lá. Alfabeto fonético. Quem que poderia ter dominado o alfabeto fonético? A gente sabe que o alfabeto fonético ele foi uma conquista dos fenícios, ok? A religião monoteísta. Quem que foi a civilização que dominou, né, que teve essa característica de ter uma religião monoteísta, caracterizada por um único Deus soberano? Os hebreus, certo? Adotou uma moeda única. Quem que foram esses, gente? Foram os persas, né? Lutou contra os gregos em Termópilas. Qual que foi essa civilização? Os persas. Grandes navegadores. Que civilização foi reconhecida pela sua capacidade de navegação, né, pelo comércio marítimo? Os fenícios. E foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos. Qual povo que foi escravizado no Egito? Que inclusive foi resgatado do Egito, né, sob a liderança de Moisés? Os hebreus, ok? Então vamos aqui, ó, só para a gente conferir. Alfabeto fonético, fenícios. Religião monoteísta, hebreus. Adotou uma moeda única, os persas. Lutou contra os gregos em Termópilas, os persas. Grandes navegadores, os fenícios. Foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos, os hebreus, ok? Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e até a próxima semana. Obrigado.